Entretanto tenho pouco, só a casa dos meus pais, para viver e ser de conta. Gente grande aos 20 e tais, para viver e ser de conta. Gente grande aos 20 e tais. Foi aí que tive pressa e escrevi sem afinar, só que não lhe fiz as rezas e deixei a voz